Vamos mudar de assunto agora, que eu já recebi o aviso aqui que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, o decano da Suprema Corte Brasileira, está ao vivo conosco no Jornal Gente, há 45 anos no ar na Rádio Bandeirantes e agora também há um mês transmitido simultaneamente pelo canal Band News TV. Ministro Gilmar Mendes, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes mais uma vez para conversar conosco, ao Band News TV, nessa transmissão simultânea em áudio e vídeo, para a gente conversar um pouquinho sobre a indicação de Cristiano Zanin para a vaga do Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula. Agora nós vamos ter a sabatina no Senado, a notícia já foi dada. Queremos a sua avaliação. Como é que o senhor recebeu essa indicação do presidente Lula? Muito bom dia, ministro. Bom dia a todos, bom dia, Cláudio, bom dia a todos vocês. Acho que é um prazer enorme estar novamente no Jornal Gente e na Band News TV. Eu recebo com satisfação, acho, a indicação do agora indicado ministro Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Reputo e avaliei a atuação dele durante todos esses anos em processos extremamente complexos ligados à segunda turma e também ao pleno do Supremo Tribunal Federal, e me parece que ele se provou num contexto de grande adversidade. Por isso que não me surpreende a indicação, e eu o reputo qualificado para o cargo, que, como todos vocês sabem, é um cargo extremamente difícil. É muito fácil, como todos nós sabemos, nadar a favor da corrente. Então, nós todos somos dados à vida na academia, e na academia a gente pode poetar, né? Mas na vida concreta aqui dentro do tribunal as coisas são outras. A gente enfrenta adversidades, a gente enfrenta situações, a gente enfrenta a má vontade de vocês, da mídia, da opinião pública, e aí é preciso ter solidez, convicção, e me parece que ele provou isto nesse contexto em que nós acompanhamos e vimos durante aí longos períodos. Ministro, bom dia, muito bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa. Eu queria que prazer enorme. Prazer é todo nosso. Eu queria, ministro, com a frontalidade que caracteriza o senhor, enfim, em assuntos, quaisquer assuntos, né? Eu queria que o senhor discorresse sobre o seguinte: no debate durante a campanha presidencial recente, o debate da Band, o presidente Lula fez um discurso muito veemente, né, de crítica à indicação de ministros do Supremo, de aliados ou de amigos, né, do presidente da República, e garantiu que não faria isso, né? Isso foi agora há pouco na campanha, já no finalzinho da campanha eleitoral, e ele não está honrando, digamos assim, esse tipo de compromisso. E há muitas críticas de caráter assim republicano, né? O senhor considera que os princípios republicanos são de alguma maneira afetados pela indicação de Cristiano Zanin como para ministro da Suprema Corte? Eu não vejo que seja assim. Não acho que o presidente deva selecionar inimigos dele para indicar para a corte, nem fazer um concurso, nem buscar em Marte. Eu acho que até a nossa legitimação política vem de alguma identidade que perpasse a atuação do presidente da República e, claro, a galvanização, a aprovação pelo Senado. Essa é a minha visão. E se nós formos olhar ao longo dos anos, assim se deu. De fato, talvez o presidente Bolsonaro tenha exagerado ao dizer que só nomearia quem tomasse tubaína com ele e coisas desse jaez, mas de fato, não se escolhe um inimigo para a Suprema Corte, ou alguém que você não tenha conhecimento de como ele vai se pautar. É claro que também se erra, né, que se cometem erros. O presidente, pelo que vocês publicam, deplora algumas indicações que ele ou o PT fizeram. Então, há muita autocrítica
e autoanálise sobre esse momento. Havia muitas vagas, também se inventava o caráter plural. Cláudio, você sabe bem, ele deplora, também lamenta ter errado nas indicações da Procuradoria-Geral e, inclusive, ter adotado a lista tríplice, que fazia parte de uma mensagem do PT lá atrás. Então, tudo isto envolve um aprendizado. Por outro lado, e você e eu, que estamos já bastante tempo nessa janela, sabemos que as pessoas têm determinados vínculos e depois os rompem, por boas ou más razões, né? Por questões de reavaliações ou questões outras que depois nós podemos aprofundar num ou no outro caso. Então, essa própria vinculação que se diz existir, ela é muito tênue. O que importa é saber, a pessoa sabe direito, tem personalidade, caráter, vai atuar com hombridade. Pode mudar de opinião. Claro, todos nós mudamos de opinião diante de avaliações e reavaliações que fazemos. Mas eu não reputo que aqui deva se fazer um concurso público para escolher alguém. Havia bons nomes que foram colocados aí, o nome do ministro Luiz Felipe Salomão, o nome do ministro Bruno Dantas, e havia o nome do Zanin, que tinha proximidade com o presidente diante da atuação que ele teve nesses casos importantes. E me pareceu que essa primeira vaga acabaria por se encaminhar nesse sentido, considerando as próprias experiências vividas pelo presidente nos processos penais que ele enfrentou nessa malfadada vara, 13ª Vara de Curitiba. Ministro Gilmar Mendes, bom dia. Ao vivo conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV. Bom dia. Ministro, queria ouvi-lo também a respeito de uma situação que pode acontecer. Processos que envolvam o presidente Lula ou que, por exemplo, envolvam o ex-juiz Sérgio Moro e que podem cair no Supremo e cair com Cristiano Zanin. O senhor vê alguma delicadeza nessa situação? Os processos em que ele tiver atuado, Zanin tiver atuado, obviamente ele estará impedido, né? Isto a regra estabelece. Os outros caberá fazer a avaliação. Em relação a processos outros que digam respeito ao Sérgio Moro, não vejo por que ele estaria impedido, né? A não ser que ele tenha atuado nesses processos. Fora daí, não vejo nenhum impedimento. E esse é até um critério importante, que nós saibamos avaliar as situações em que nós devemos jurar suspeição ou reconhecer o impedimento. O impedimento, inclusive, é legal, está descrito na lei, portanto, não há maiores dificuldades. Mas, em relação à suspeição, muitas vezes a gente pode ficar com muita sensibilidade nesse tema e afetar até mesmo o full bench, o modelo do tribunal completo, porque você vai gerando suspeições e vai dificultando até maiorias para deliberar. Então, acho que nós devemos ser até cautelosos em relação a isso. Já me aconteceu um caso, vocês vão se lembrar, do procurador Miller, célebre por razões não muito elogiáveis. Aquele procurador, um dia, foi convocado para uma CPI e ele arguiu a minha suspeição. Ela não foi reconhecida, porque eu era um notório crítico dele. Mas eu dei o habeas corpus na linha da jurisprudência do tribunal. Portanto, votei favoravelmente, sem nenhum problema. Ministro Gilmar Mendes está conosco ao vivo no Jornal Gente hoje. Ele é o decano do Supremo Tribunal Federal.
Na figura de decano, o senhor já viu muita coisa no Supremo ao longo desses últimos tempos, né? Antigamente, quando se tinha indicação, eu lembro que se comentava assim, essa aqui é uma vaga de magistrados, essa aqui é uma vaga de procuradores, essa é uma vaga da advocacia paulista, é do Nordeste, é do Sul. Acabou isso, ministro, nesse tipo de indicação? O senhor vê uma nova tendência ou ainda se respeita de alguma forma essa composição para ter um tribunal plural? Eu acho até que se busca, de alguma forma, essa pluralidade. O ministro Lewandowski é de alguma forma, paulista e nascido no Rio, né? Então, e com a indicação do Zanin, está, portanto, se completando uma vaga de São Paulo. Eu acho que no passado se observou um pouco mais esses critérios. Se dizia, temos que ter também pessoas do Nordeste. Hoje, no STJ, talvez se perceba essa ideia da pluralidade de maneira mais clara. No Supremo, acho que não. Acho que não tem tido essa preocupação, embora tenhamos pessoas de diferentes estados da federação. Mas não há essa ideia de um certo cotismo no que diz respeito às vagas. É natural que os estados maiores, com academias muito mais fortes, ocupem esses lugares. Em Portugal tem aquela disputa entre Coimbra e Lisboa para a Corte Constitucional, né? Então Cláudio sabe muito bem, viveu lá. Então, mas aqui a gente não tem essa disputa, embora prevaleça a Academia de São Paulo, a USP tem um grande relevo. Ministro, o Supremo Tribunal Federal tem uma tradição que é importante destacar, né, que os ministros que são nomeados para a Suprema Corte no Brasil não agradecem com a toga o ato de nomeação do presidente da República, né? Isso ficou muito claro no passado recente, por exemplo, durante o julgamento do Mensalão, né? Ministros nomeados pelo PT se comportaram com a devida isenção, né? Isso ficou bastante claro mesmo, né? De outro lado, havia sempre um temor de que algum ministro ali nomeado por um presidente do PT pudesse escorregar no tomate ali e se deixar trair pelo sentimento de gratidão, etc. e tal. Na hipótese disso vir a acontecer, o senhor não considera que faz falta ao Supremo uma corregedoria, um ministro, talvez uma função exercida pelo decano da corte, no sentido de observar, não informalmente, como é frequente acontecer também, né, com os decanos, mas de zelar pelo bom comportamento de todos, sobretudo daqueles mais jovens? Nós sempre discutimos e fazemos essas considerações internas toda vez que avaliamos que algo não vai bem. Nós temos que ter muito cuidado em todas essas discussões, porque, claro, envolvida aqui está a ideia mesmo de independência judicial, e é bom que ela seja preservada. Eu acho que não é boa a orientação no sentido de votar ou de agradecer com a toga, como também não é boa a orientação no sentido de dizer, eu vou me posicionar assim, porque assim a mídia me critica menos. Então, também a chamada opressão midiática é muito poderosa. Em que medida determinadas pessoas se posicionam contra posições que eram esperadas, porque elas sentiram a chamada opressão da mídia? É um tema bastante delicado. Você sabe, eu me pautei sempre por não seguir, e acho até que por isso sou muito respeitado pelos jornalistas, porque sempre disse o que penso, inclusive fiz a crítica da mídia. Acho que é fundamental que num tribunal que tenha função contra-majoritária, que nós saibamos exercer. E ser contra-majoritário significa ser contra-majoritário em relação ao legislativo, mas muitas vezes em relação à própria mídia. Então a gente tem que ter essa avaliação. E talvez uma academia plural, escolas de direito plurais, com
componentes independentes nos ajudem a saber, de fato, num quadro que é muito delicado, o que é certo, o que é errado, o que é razoável dentro desse contexto. Nos Estados Unidos, que é sempre um paradigma para nós, a Suprema Corte, houve o debate do caso Gore versus Bush. E lá foi um 5-4 a favor dos republicanos. Todos os indicados pelos republicanos votaram a favor de Bush. E todos os democratas, indicados pelos democratas, votaram a favor de Gore. Esse é um exemplo que hoje se discute na Academia Mundial para dizer que aqui houve, vamos chamar assim, uma partidarização daquele caso que poderia envolver a eleição mesmo do presidente Bush naquela eleição, portanto, nesse período lá de 2000. Então, é preciso que a gente esteja muito atento a isso, mas é fundamental que nós tenhamos elementos internos de autocrítica. Não vejo a possibilidade de funcionamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal de uma corregedoria. Eu acho que, nesse sentido, a imprensa cumpre um papel importantíssimo, a academia cumpre um papel importantíssimo e nós também temos meio de avaliar se, de fato, uma decisão está pautada pela ideia da independência, pelas pré-compreensões que cada um eventualmente tem, ou desborda de parâmetros de uma certa racionalidade. Ministro Gilmar Mendes, o Brasil adota o sistema para nomeação de ministros para o Supremo Tribunal Federal, vinculado à escolha do presidente da República e à aprovação pelo Senado da República. Parecido com o que acontece nos Estados Unidos e muitos países da Europa, esse é o mesmo modelo. Outros países têm modelos de seleção diferentes. O senhor gosta desse modelo que é determinado pela Constituição brasileira? Existe alguma forma de blindar o Supremo de interferências? Só acha que esse sistema de nomeação pelo presidente e aprovação pelo parlamento é um sistema ok? Acho que sim, até porque ele corresponde um pouco à nossa tradição. Pelo menos se faz assim desde 1890, 1891. Portanto, já são muitos anos em que esse modelo vem sendo aplicado. O problema do direito constitucional não é apenas o elemento normativo, também é o elemento cultural, como ele vem funcionando, né? Como que a gente vem funcionando. Aqui ou acolá, certamente nós vamos ter pontos de disputas e dizer, poxa, essa indicação poderia ser melhor do que aquela outra, mas a gente tem que olhar o contexto geral. No contexto geral, me parece que esse modelo tem funcionado. Tanto é que surgiu recentemente, a partir de ideias do próprio presidente Pacheco, do Senado, a questão do mandato. Vamos colocar mandato. Bom, podemos. Talvez isso venha indicado como uma mudança no sistema de indicação. Eu até tenho dito, a Câmara e Senado participarem para indicar nomes. Atualmente, eles já participam, como vocês sabem, das indicações para o Tribunal de Contas da União. Depois vocês façam o próprio exame e avaliem se, em geral, as indicações que se fazem para o TCU são pela Câmara e Senado, são excelentes, ou se esse critério poderia ser questionado se viesse a ser aplicado ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, é preciso estar muito atento também nas mudanças. Eu não vejo como fazer blindagem. É muito difícil, porque aqui a gente tem o problema da independência, mas também temos a questão da legitimação democrática. Como que nós nos legitimamos diante do sistema político? É preciso que o sistema político nos reconheça como legítimos. Do contrário, nós viramos uma estrovenga no sistema. Então, é preciso que isso seja reparado e reconhecido. Então, nem tão próximo, nem tão longe. É preciso que o sistema produza um equilíbrio. Ministro Gilmar, o Supremo tem recebido algumas críticas, né, por extrapolar, vou usar esse verbo aqui, as suas funções em algumas decisões, né? O Supremo está legislando, o senhor já deve ter ouvido isso, certamente.
Eu queria saber a tua avaliação. Como é que o senhor enxerga, né, hoje o papel do Supremo na nossa sociedade? Alguns juristas defendem que o Supremo precisa legislar na omissão, né, do Legislativo. Como é que o senhor acompanha esse debate, né, muito presente na nossa sociedade? Sabe, eu entendo positivas as críticas e acho até que elas nos ajudam a ver como podemos fazer essa cooperação institucional. Mas todos sabem que desde a Constituição de 88 se reclama da omissão legislativa do Congresso. E se reclama da omissão legislativa, portanto, no texto constitucional, dizendo que há uma omissão inconstitucional. Nesses casos, o tribunal tem que atuar, pedindo ao Congresso que legisle, ou até mesmo suplementando, colocando as normas provisórias que devam balizar determinadas situações. E nós tivemos momentos agora, por exemplo, durante a pandemia, que nós podemos divergir, mas aí 2020 para cá, nós tivemos vários problemas com a atuação do próprio governo federal, que entendia que não podia aceitar o isolamento social e outras medidas restritivas de direitos. Estados e municípios adotaram outras posturas, e o Supremo reforçou, deu apoio a essas medidas adotadas pelos estados. Eu tenho certeza que não fora a atuação do Supremo, nós não teríamos chegado a apenas 700 e tantos mil mortes, teríamos ultrapassado de longe essa marca. E aqui a gente fica com essa divisão na sociedade. Aqueles que apoiavam o governo federal diziam: o Supremo foi culpado por terem impedido o desenho de uma política pública. Os outros nos apoiam, são mais silenciosos, dizendo: graças ao Supremo as coisas não pioraram. Eu acho que nós agimos corretamente e fizemos aquilo que a Constituição nos impõe. No caso da greve do serviço público, nós também, de alguma forma, colocamos uma norma, que é uma norma já existente para a greve nos serviços privados, aqui, enquanto não viesse uma norma do Congresso Nacional. E assim temos atuado em vários casos. Aqui ou acolá alguém pode apontar: isso é um excesso de ativismo, isso precisa ser apontado e nós podemos discutir. Mas, em geral, eu diria que essa posição proativa do tribunal, ela está lastreada na Constituição. Ministro, ainda nesse tema, né, do viés legislador que de vez em quando o Supremo adota, tem uma questão bem concreta agora do marco temporal das terras indígenas. Tem muita gente temendo que uma decisão do Supremo que altere a Constituição na prática, ou pelo menos o entendimento até agora adotado, até em súmula do próprio Supremo Tribunal Federal, isso provoque uma intranquilidade social, porque há juristas que afirmam que uma medida dessa natureza envolve também não apenas as áreas rurais, mas também as áreas urbanas, o que torna tudo isso potencialmente torna um barril de pólvora mesmo, né, do ponto de vista social. Mas a Câmara dos Deputados legislou sobre isso recentemente, né? Aprovou uma lei tornando mais clara essa questão do marco temporal que prevista na Constituição. E falta o Supremo se pronunciar. O Supremo é mais lento nessas coisas, mas enfim, um dia certamente vai se pronunciar sobre isso. Há deputados, e nem são deputados radicais, nem coisa nenhuma, né? O próprio relator desse projeto do marco temporal na Câmara, o deputado Arthur Oliveira Maia, pediu que o Supremo Tribunal Federal se abstivesse de deliberar sobre esse assunto até que o Congresso Nacional concluísse o seu trabalho de legislar sobre o marco temporal. O que é que o senhor acha de tudo isso? Eu tenho a impressão que nós temos que lidar com essa temática com muito cuidado. Como você disse, já havíamos decidido que o marco temporal seria 5 de outubro de 1988. A posse indígena teria que ser aferida nessa data. Deixamos ressalvas nessa decisão, eu participei dessa decisão, no sentido de que se índios tivessem sido expulsos claramente da área com o intuito de
deixar de caracterizar a sua posse, então se poderia fazer um tipo de prova. O tema agora se coloca em relação a uma região, salvo engano, entre Garopaba e Florianópolis, esse chamado Morro do Cavalo, e que envolve a posse de pessoas, pequenos agricultores que lá estão há muito tempo e que poderiam ser desalojados. Tudo isso precisa ser olhado com muita cautela. Eu acho até que, em muitos casos, se deveria buscar um tipo de conciliação, em que se desapropriassem mais áreas para, de fato, alojar mais indígenas. É o fenômeno do Mato Grosso do Sul. Eu percebo também, Cláudio, que há uma certa mitificação do problema da terra em si mesmo. Eu estive em Raposa Serra do Sol, pouco antes de nós decidirmos o caso em que estabelecemos também o marco temporal. E fiquei impressionado com a abundância de terra. São 177 mil quilômetros quadrados, só Raposa Serra do Sol. Portanto, um vasto território, muito maior do que vários países europeus juntos, só esse território. Mas os índios estão num estado que eu diria quase, pelo menos estavam, à época que visitei, de abandono. Portanto, não tem meios de locomoção, precisam de andar a pé 8 horas para depois pegar um ônibus para ir a Boa Vista, fazer os seus negócios elementares, inclusive pensão do INSS e coisa do tipo, um estado de verdadeiro abandono. E nós ficamos fazendo esse discurso de que o problema é a terra do índio. Pode haver e deve haver esse problema da terra do índio, e acho que nós devemos prestar atenção. Mas nós precisamos prestar atenção nesse estado de abandono a que se submetem as várias tribos. Então, nós precisamos olhar isso com muita atenção e, de fato, não instabilizarmos as relações no campo. Acho que devemos tentar fazer todas essas ponderações e acho que esse momento de julgamento do tribunal também é um momento de análise de todo esse estado de coisa. Nós não podemos agravar essas relações e fazer com que essas disputas se acirrem ao invés delas serem reduzidas. Eu vejo também, compartilho um pouco dessa preocupação. Já falei isso no tribunal e acho que devemos ser muito cautelosos. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decano do STF. Sempre um prazer ouvi-lo aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no Band News TV. Ministro, muito obrigada, hein? Até uma próxima. Imensamente a oportunidade. Um grande abraço a todos vocês.